Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é doutora Gladman, sou pediatra, professora da disciplina de saúde da criança e do adolescente, professora e coordenadora do internato de pediatria da Unifacig, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Descomplica Ped com uma pessoa muito especial, que é a professora doutora Larissa Alvim, que será a nossa gastro maravilhosa aqui de Manhuaçu, gastropediatra. E ela vai se apresentar aí para vocês e vai apresentar um tema muito importante pra gente, que é sobre doença do refluxo gastroesofágico. Curtam o vídeo, por favor, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, tá? Passem para o máximo de pessoas possíveis, porque é um tema muito importante, tanto para papais, mamães, cuidadores, como para estudantes da área de medicina, outras áreas da saúde e para outros colegas. Um beijo! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou médica, R3 de pediatria no Hospital Cisa Leite, pós-graduanda de gastroenterologia pediátrica no Hospital Albert Einstein, professora do 6º período na disciplina de saúde da criança e do adolescente do Centro Universitário Unifacig e também sou professora de pediatria no internato na mesma instituição. Hoje a gente vai falar sobre o refluxo gastroesofágico e doença do refluxo gastroesofágico. Foi um convite do Descomplica Ped, organizado pela doutora Gladman, coordenadora da disciplina Saúde da Criança e do Adolescente do Centro Universitário Unifacig. Gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo convite. Refluxo gastroesofágico e doença do refluxo gastroesofágico. Quando a gente ingere o alimento, ele passa pela boca, esôfago, estômago e duodeno. Quando há um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, o conteúdo do estômago ele volta para o esôfago, causando a regurgitação ou o refluxo, que em algumas pessoas esse relaxamento ocorre com maior frequência, que pode levar a sintomas, levando à doença do refluxo gastroesofágico. Então, o que é o refluxo gastroesofágico? O refluxo gastroesofágico consiste na passagem do conteúdo do estômago para o esôfago, com ou sem esterilização em forma de regurgitação ou vômitos. A maioria dos episódios em indivíduos saudáveis dura menor do que 3 minutos e ocorre num período pós-prandial e que causa poucos ou nenhum sintomas. É um evento fisiológico normal que ocorre em todos os indivíduos, principalmente em bebês, nos quais resolvem espontaneamente no primeiro ano de idade, na maioria dos casos. A gente chama o bebê regurgitador feliz. É aquele bebê que mama muito, regurgita muito, mas é um bebê tranquilo, que dorme, que brinca e quando ele chega no consultório do pediatra, ele ganha peso. A gente tem os critérios de Roma, que ele define a regurgitação infantil, que é naqueles bebês com idade maior que 3 meses até 1 ano, e ele fala que são igual ou maior a 2 regurgitações em um período igual ou maior a 3 semanas, sem os fatores de risco, sem as red flags. É considerado aquele bebê regurgitador feliz. Já a condição considerada patológica, que é a doença do refluxo gastroesofágico, é quando há sintomas que comprometem a qualidade de vida do paciente e que leva a complicação como esofagite. E quais são as condições associadas à doença do refluxo gastroesofágico crônico ou que tem uma dificuldade no controle? Pode ser a atresia de esôfago, hérnia hiatal ou diafragmática, pneumopatias, fibroses císticas, transplantes de pulmão, doenças neurológicas, obesidade, predisposição genética, prematuridade e quimioterapia. É muito importante, quando a gente suspeita da doença do refluxo gastroesofágico, que a gente faça uma anamnese, uma história bem feita do paciente, para que a gente possa entender o problema do paciente.
Então, é importante a gente entender bem a história alimentar, se aquela criança mama apenas leite materno ou se ela faz uso de fórmula infantil, qual fórmula infantil, como é preparado a fórmula dessa criança, se teve alguma mudança no hábito alimentar, o que essa criança alimenta, qual que é a posição que a criança está durante a alimentação, se tem arrotos, se tem dificuldade na hora da deglutição, da alimentação, como é que são o padrão desses vômitos, né? Se tem a frequência, a quantidade, se tem dor, se tem sangue ou bile nesse vômito, também é importante saber. Se tem diarreia associada, letargia, febre, né? E também um histórico médico. É importante a gente entender se aquela criança nasceu no tempinho certo, se ela é prematura, como é que está o crescimento e desenvolvimento daquela criança, se tem alguma de cirurgia prévia, se já ficou internado, se tem pneumonia, asma, croup de repetição, se teve algum episódio de apneia, se usa algum tipo de medicação, né, de uso contínuo, a história familiar, se o pai ou a mãe tem alguma doença, se tem a doença do refluxo gastroesofágico na família, saber também a história social, se esses pais usam álcool, drogas, cigarros, né? E entender bem a história desse paciente para a gente poder classificar ele como apenas uma regurgitação fisiológica ou uma doença do refluxo. E qual que foi o método utilizado para essa aula? A gente utilizou a diretriz de prática clínica do refluxo gastroesofágico pediátrico, que são as recomendações conjuntas da Sociedade Norte-Americana de Gastrologia e da Sociedade Europeia de Gastrologia Pediátrica, Patologia e Nutrição, e também utilizamos o Guia Prático da Sociedade Brasileira de Pediatria. E quais que são os sintomas comuns em doenças com doença do refluxo gastroesofágico? Regurgitação e vômitos frequentes, perda de peso ou ganho suficiente. Por isso que é muito importante na consulta com o pediatra a gente sempre anotar as curvas de crescimento. Irritabilidade, aquela criança que não dorme bem, sempre está com desconforto, às vezes até com um pouquinho gemente, chorosa. Comportamento de ruminação, que é mastigação repetida sem ingestão de novos alimentos, queimação, azia, dor no peito, comum mais em crianças mais velhas, hematêmese, que é presença de sangue no vômito devido a lesões no esôfago, né? Disfagia ou odinofagia, que é dificuldade ou dor a engolir, indicando uma irritação no esôfago, sinais respiratórios que incluem sibilância, estridor, tosse crônica, rouquidão, esofagite, que é inflamação do esôfago, comum em casos de refluxo persistente, estenose esofágica, que é estreitamento do esôfago devido à cicatrização de lesões, esôfago de Barré, inflamações laringe-faríngeas, né? Devido a sinais de irritação nas vias aéreas superiores, pneumonias recorrentes devido à aspiração de conteúdo refluído, anemia secundária a sangramentos esofágicos. É muito comum também a gente ver erosão dental, porque é aquela criança que reflui, né, o conteúdo do esôfago, do estômago para o esôfago, né, que tem a regurgitação, pode causar danos no esmalte dentário causados pelo ácido gástrico, recusa alimentar e postura anormal do pescoço, que a gente chama de síndrome de Saint-Fer, que é uma tentativa de aliviar o desconforto. É muito comum em crianças com neuropatias e episódios de apneia e eventos com risco de vida aparente. Aqui a gente tem uma tabela, né, com sinais e sintomas que podem estar associadas a doenças do refluxo gastroesofágico, contido no guia prático, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os gerais são desconforto, irritabilidade, choro, sono, desaceleração do ganho de peso, perda de peso, síndrome de Saint-Fer, erosões dentais, anemia, litose.
as manifestações gastrointestinais, regurgitações, azia, pirose, dor retroesternal, epigastralgia, disfagia, odinofagia, esofagite, estanose de esôfago, esôfago de Barré, hematêmese, melena e sintomas de vias aéreas, né? Sintomas respiratórios como rouquidão, sibilos, estridor, tosse, apneia, cianose, pneumonias de repetição, pneumonias devido à aspiração, otites de repetição, asma de difícil controle, laringite de repetição. E quais que são os sintomas que a gente tem que ficar mais atento, que são as red flags, né? Que a gente fala da bandeira vermelha, que são sintomas que tem que chamar a atenção do médico, do pediatra. São sintomas específicos, como irritabilidade, recusa alimentar, atraso no crescimento, e sinais de alerta, como os vômitos persistentes com sangue, distensão abdominal, sinais neurológicos. Isso tudo deve chamar a atenção do médico que está atendendo uma criança que a gente suspeita de doença do refluxo gastroesofágico. Aqui eu trago uma tabela com sinais e sintomas, né, de bandeira vermelha, que são as red flags, que surgem com distúrbios diferentes, né, na doença do refluxo gastroesofágicos, como perda de peso, letargia, febre, irritabilidade excessiva, disúria, né, sintomas neurológicos como aumento de fontanelas, alteração de circunferência de perímetro cefálico, vômitos, né, forçados, persistentes, vômitos noturnos, hematêmese, diarreia crônica, sangramento, né, distensão abdominal, tudo isso tem que fazer acender um alerta para o médico que está atendendo essa criança. Agora, a gente tem o algoritmo de tratamento dos lactentes com suspeita de doença do refluxo gastroesofágico. Primeiro, você vai fazer uma anamnese completa, com um exame físico bem feito. Se essa criança tiver sinais de alerta, que são as red flags, você vai avaliar as outras condições e as outras doenças. Se não, você vai manter o aleitamento materno, evitar o overfeeding e se tiver usando fórmula infantil, você tem a opção de fórmula espessada. Geralmente eu oriento a mãe, ao invés de mamar de 3 em 3 horas, mamar de hora em hora, de 2 em 2 horas, deixar essa criança mais na vertical após o aleitamento, elevar um pouquinho a cabeceira da cama ou do berço, de forma que essa criança não fique com o pescoço dobrado, né, por causa do risco de morte súbita. E se caso tiver melhora, a gente mantém esse tratamento conservador. Se caso não tiver melhora, a gente tem que fazer um teste terapêutico para alergia à proteína do leite de vaca. Então, naquelas crianças que mamam apenas leite materno, a gente faz a exclusão de leite de vaca e derivados para a mãe, de 2 a 4 semanas, e naqueles lactentes que usam fórmula, a gente tem a opção das fórmulas extensamente hidrolisadas, que são aquelas que terminam com PEPT no mercado, e aquelas fórmulas de aminoácido, por 2 a 4 semanas. Se essa criança, após esse período, a gente faz o teste de provocação oral. Se o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca é confirmado, a gente continua o tratamento para alergia à proteína de vaca e diagnostica essa criança com a PLV. Se caso não melhorou, a gente orienta encaminhar para uma avaliação de um gastroenterologista pediátrico. Se caso não conseguir encaminhar, a gente pode considerar de 4 a 8 semanas a supressão ácidas. Se os sintomas não melhoram ou recorrem, o diagnóstico diferencial é importante e a gente tem que considerar as outras condições. Se a criança, após esse período, está assintomático sem o tratamento está concluído. Então, agora o algoritmo de tratamento para as crianças e adolescentes com sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico. A mesma coisa, exame físico e anamnese completa, detalhada. Essa criança tem sinais de alerta? Se caso tiver sinais de alerta, que são as red flags, a gente tem que descartar as outras doenças e as outras condições. Se não tiver, a gente modifica o estilo de vida e vai fazer uma educação dietética.
E aí é muito importante a adesão da família, porque o nosso paciente, apesar de ser criança, a gente depende da família envolver no tratamento para a gente conseguir um sucesso. E se caso tiver melhora, né, a gente fala para evitar alimentos ácidos, evitar a ingestão de líquidos, né, durante a alimentação, é, evitar deitar logo após alimentar. E depois dessas mudanças de estilo de vida, a gente continua o manejo conservador se essa criança melhorou. Se caso ela não tenha melhorado, a gente tem que considerar a supressão ácida por 4 a 8 semanas. Se tiver uma melhora, a gente continua na supressão ácida e tenta tirar em 4 a 8 semanas gradativamente. E se voltar a piorar com o desmame, a gente tem que encaminhar para o gastroenteropediatra. Se caso esses sintomas persistem ou a impossibilidade de parar a supressão ácida por causa do retorno dos sintomas, a gente também mantém o encaminhamento para o gastropediatra. O gastropediatra provavelmente vai fazer uma investigação, vai pedir uma endoscopia digestiva alta para excluir esofagite erosiva, esofagite eosinofílica e, se caso der positivo, fazer o tratamento adequado para essas doenças. Caso os sintomas que respondem a inibidor de bomba de prótons e a endoscopia estiver normal, você vai continuar o tratamento com IBP e vai tentar desmamar em tempos. Se os sintomas persistem e a endoscopia normal, a gente vai considerar uma exposição ácida anormal. Se caso essa exposição ácida anormal, a gente considera o NERD, o NERD seria uma endoscopia digestiva alta normal, sem esofagite erosiva, né? Depois, né, de ter feito a endoscopia digestiva alta e você tiver sintomas persistentes, mesmo com o uso de IBP e endoscopia normal, a gente tem que considerar a pH-metria, para verificar a exposição ácida se está normal e correlacionar sintomas, né? Correlação positiva com esôfago hipersensível e correlação negativa com azia funcional. Então, quais os métodos diagnósticos que a gente pode utilizar? Recomendo o uso de uma história clínica, um exame físico para a maioria dos casos de refluxo gastroesofágicos em crianças. Os exames mais específicos, como pH-metria e endoscopia, são indicados em casos complicados, onde há suspeita de outras condições. Os estudos de imagem, como contrastes de bário, são sugeridos apenas quando a gente pensa em uma anomalia anatômica, como estenose de esôfago, uma alteração anatômica. E o diagnóstico e exames para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente tem um monitoramento do pH esofágico, que avalia a exposição do ácido esofágicos, mas a gravidade dos sintomas nem sempre corresponde à severidade do refluxo. É útil para monitorar a eficácia de um tratamento antissecretor e correlacionar sintomas como tosse e dor com episódios de refluxo. Já o monitoramento de impedância intramural com pH detecta o refluxo ácido, fracamente ácido e não ácido, sendo mais preciso que o monitoramento de pH isolado. A eficácia para avaliar a gravidade e o prognóstico em pediatria ainda não é totalmente estabelecida. Já o estudo de motilidade, a manometria esofágica pode indicar distúrbios de motilidade, mas não confirma a doença do refluxo gastroesofágico. Então, ele vai ser útil para determinar a posição do esfíncter esofagiano e avaliar pacientes com resposta inadequada à terapia. Já a endoscopia e biópsia, você consegue fazer uma visualização direta das lesões no esôfago distal
e a evidência mais confiável de esofagite de refluxo. É importante para destacar outras causas de esofagite e monitorar condições como esôfago de Barré, esofagite eosinofílica. Já a radiação com contraste de bário não diagnostica doença do refluxo, mas é útil para descartar anomalias anatômicas que causam sintomas similares. A cintilografia nuclear, possivelmente útil para avaliar a aspiração pulmonar em casos de sintomas respiratórios persistentes, como pneumonia, asma, laringite, não é recomendada para diagnóstico de rotina. Já a ultrassonografia esofágica e gástrica não é recomendada para avaliação da doença do refluxo gastroesofágico em crianças. Já o teste em fluidos, a detecção de substâncias em fluidos não confirma a doença do refluxo gastroesofágico como causa de sintomas de ouvido ou pulmão. Já o teste empírico com inibidor de bomba de próton é justificado nas crianças mais velhas com sintomas típicos por até 4 semanas, não indicado como teste diagnóstico para bebês, pois sintomas podem melhorar por efeito placebo ou espontaneamente. Aqui a gente tem uma tabela com os diagnósticos diferencial da doença do refluxo gastroesofágico, como a obstrução intestinal, estenose pilórica, má rotação de Volkmann, intussecção, doença de Hirschsprung, corpo estranho, hérnia, síndrome da artéria mesentérica superior, hidrocefalia, hematoma subdural, hemorragias intracranianas, massa intracranianas, problemas metabólicos como galactosemia, intolerância hereditária à frutose, defeitos do ciclo da ureia, entre outras condições. E qual que é o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico? O objetivo é reduzir sintomas, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dessa criança. A abordagem deve ser individualizada conforme a idade e a gravidade dos sintomas e as categorias de tratamento. Primeiro, mudança do estilo de vida, terapias medicamentosas podem ser consideradas e tratamento cirúrgico em casos específicos. A mudança do estilo de vida infantil, educação parental, orientação e suporte são cruciais. A família tem que entender que ela também tem que aderir ao tratamento para essa criança ter uma melhora considerável. A gente tem uma dieta que a gente pode lançar a mão de fórmulas hidrolisadas na suspeita de alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem as fórmulas espessadas, que pode levar a uma redução da regurgitação visível, embora não afete o número de episódios de refluxo. Levar em conta o posicionamento, evitar a posição prona durante o sono, devido ao risco de síndrome da morte súbita, igual eu falei. A gente tem que tomar cuidado ao elevar, um pouquinho a cabeceira, por causa da questão de ficar supino, aumenta o risco da morte súbita. Dieta e hidratação. Não há evidência que a eliminação de alimentos específicos seja eficaz em todos os casos. A posição de dormir e elevação da cabeceira ao dormir de lado esquerdo pode reduzir sintomas de refluxo. A obesidade, a gente sabe que crianças com sobrepeso, a perda de peso pode melhorar os sintomas. Já as terapias medicamentosas, a gente tem os antiácidos, e barreira de mucosa úteis para sintomas ocasionais, mas não são recomendados para uso crônico devido ao risco de efeitos adversos. Os bloqueadores de receptores, de H2 é um tratamento rápido, mas com risco de tolerância no uso crônico. E os inibidores da bomba de próton são mais eficazes para esofagite erosiva, usada em menor dose, não recomendados para menores de 1 ano devido à falta de estudos e segurança. Já os procinéticos e outros medicamentos, os procinéticos, o uso é limitado devido aos efeitos adversos e eficácia questionada. O baclofeno reduz a frequência de relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior
mas não é amplamente recomendado devido a efeitos colaterais. Já o alginato e o sucrofato pode ser usado em sintomas leves e ocasionais. Aqui a gente tem uma tabela com a dose dessas medicações e a gente também tem a questão do tratamento cirúrgicos que são indicados na falha de terapia otimizada, dependência da terapia prolongada, adesão inadequada ao tratamento ou aspiração pulmonar de conteúdo gástrico. Os candidatos ideais são crianças com complicações respiratórias, como asma, ou condições predisponentes à doença do refluxo gastroesofágico grave. As considerações que devem ser avaliadas cada caso, cuidadosamente, outros diagnósticos e realizar exames para garantir que a doença do refluxo gastroesofágico é a causa dos sintomas. As considerações especiais para casos de alto risco, né? Os pacientes com comprometimento neurológico, um refluxo severo é comum um monitoramento rigoroso, deve ser feito um monitoramento rigoroso e uma terapia ajustada. A síndrome do esôfago de Barré, cirurgias são avaliadas caso a caso. Já na aspiração pulmonar, na doença do refluxo gastroesofágico crônico, cirurgias podem ser indicadas para evitar danos pulmonares. Já o acompanhamento e avaliação ao longo prazo devem ser realizados a reavaliação periódica e a redução gradual da medicação quando possível, o acompanhamento endoscópico necessário para casos de esofagite erosiva persistente, síndrome de Barré, educação continuada com os cuidadores, manter orientações claras para ajustar o tratamento conforme o crescimento e o desenvolvimento da criança. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada pela oportunidade, espero revê-los em breve. Um grande abraço.